irmãos, segundo livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 15 em diante. Segundo livro de Crônicas, 29, versículo 15. Nós vamos aprender hoje, irmão, que é necessário, e o que nós temos de fazer para santificar a casa de Deus. É o mês da santificação. No Antigo Testamento, segundo Crônicas 29, versículo 15. Se tiver dificuldade, irmão, qualquer um, você levanta a mão, o obreiro corre aí, ajuda você. Agora só fica bem atento para Deus poder falar ao seu coração. Amém? Quem é que já achou, diga glória a Deus. Ele diz aqui então: e ajuntaram seus irmãos, e santificaram-se, e vieram conforme o mandado do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. E os sacerdotes entraram dentro da casa do Senhor, para a purificar, e tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, toda a imundícia que acharam no templo do Senhor. E os levitas a tomaram, para a levarem para fora, ao ribeiro de Cedron. Começaram, pois, a santificar ao primeiro do mês primeiro, e ao 8º dia do mês vieram ao alpendre do Senhor, e santificaram a casa do Senhor em 8 dias, e no dia 16º do primeiro mês, acabaram. Santificar a casa de Deus é tirar fora toda a imundícia, é o que ele diz aqui. A casa de Deus somos nós precisamos de aprender, atentar para essa palavra. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. É claro que a igreja tem que ser santificada. Aqueles que se envolvem com a obra de Deus, têm de se santificar, de se separar para Deus. A igreja é uma obra que não é do homem, mas é de Deus. Ela tem que ser santificada, tem que ser preparada. Mas eu queria falar com você de uma maneira um pouquinho mais íntima. Tratar essa palavra como a casa de Deus aqui, o nosso coração, a nossa alma, o nosso ser, que é a morada do Espírito Santo. Então, santificar a casa de Deus, medite nessa palavra, é tirar fora toda a imundícia. Mas quando se fala de tirar a imundícia, fala de imundícia, nós pensamos logo naquilo que é imoral, que é sujo, do pecado de cunho sexual, dessas coisas terríveis que nós vemos as pessoas fazerem. Isso é uma imundícia? É claro que é. E se existir qualquer coisa disso em nós, nós temos de tirar no nome do Senhor Jesus. Mas não é só isso, irmão. O que era a imundícia que eles tiraram do templo? Era tudo que estava guardado ali no templo, armazenado, que foi colocado ali na casa de Deus, que não devia estar lá. Aquilo tinha que sair, aquilo tinha que ser tirado. Então existem coisas que estão guardadas no nosso coração, que não deveriam ocupar esse lugar. Ocupar o nosso coração, porque ele é templo do Espírito Santo. Se nós não tirarmos essas coisas, a nossa comunhão com Deus fica cortada, nós não temos acesso a Deus, nós nos contaminamos e estamos abrindo as portas para que o inimigo tenha acesso livre à nossa vida. Por exemplo, o que a Bíblia mostra como imundícia, uma coisa que não devia estar no coração, principalmente do Filho de Deus. É inevitável nós falarmos, eu falo que de vez em quando nós tocamos num assunto e caímos nesse assunto. A mágoa que muitos armazenam no coração, deixam no coração, é uma imundícia, que não deve de estar lá. É aquilo que não deveria ocupar o coração do Filho de Deus. Não deveria existir no coração do Filho de Deus. Mas é triste. E no de muitos existe. Aí alguém diz, não, mas eu não tenho mágoa. Eu não fiquei triste com ele. Não estou magoado com ele. Mas de vez em quando você pega a pessoa falando do assunto, não é? Você pega a pessoa comentando o assunto, revoltada com aquele assunto, e a vida não vai para frente. Então, se existir uma mágoa, nós precisamos de agir como eles aqui. Entrar na casa de Deus, ir buscando a Deus, meditando na palavra de Deus, e encontramos, qualquer que seja a imundícia, tem que sair. Nós temos de nos tratar diante de Deus, olhando para a palavra. Ele diz para até 70 vezes 7 perdoar, e nós temos de perdoar. A mágoa, um desejo de vingança, que
que às vezes existe dentro da pessoa, que o filho de Deus, que não deveria, nós falamos aqui com filhos de Deus, e pessoas que são de Deus, que não deveria de ter, mas há um desejo às vezes de prosperar, por exemplo, para poder mostrar para o outro, né? Eu vou prosperar, e o dia que ele precisar de mim, ele vai ver, eu não vou ajudar. Existe esse pensamento, eu precisei dele, ele não fez nada, mas o do filho de Deus tem que ser diferente. Eu precisei dele, ele não me ajudou, mas o dia que ele precisar de mim, de coração eu ajudo. Por que eu ajudo? Porque eu sou do Senhor. Eu fiquei de fora, ele vai ver, não vai ver nada, eu sou de Deus, e eu oro em nome de Jesus. Não tenha desejo nenhum de vingança, de crescer no seu trabalho, para se vingar daquela pessoa que um dia prejudicou você. Lance fora essas coisas. O seu coração, querido, é templo do Espírito de Deus. Tempo de abrir as portas dele. O templo estava fechado, coração fechado, vai sendo cheio de imundícias, de coisas que não deveriam existir. Quando o coração está aberto, essas coisas não ficam ali. Mas quando o coração se fecha, aí aquilo vai se armazenando, se acumulando, e a pessoa vai se distanciando de Deus. Não deve haver. O orgulho é outra coisa que vai ocupando um lugar que não é dele, e não deixe isso ficar. O que é o orgulho? É a pessoa achar que ela é mais capaz, que ela tem mais condição, que ela tem mais jeito, que ela é melhor do que quem quer que seja. Não deixe isso em você. Se existe qualquer sensação, ou qualquer pensamento, eu sou melhor do que ele, eu sei mais, sou mais espiritual, tenho mais direção, isso tudo é mentira. Você tem de entender, eu sou de Deus, e aquele que é de Deus não tem essas coisas. Para você ter uma ideia, o Senhor Jesus, o dia que foram prender o Senhor, teve que o Judas ir dar um beijo no Senhor Jesus, para mostrar quem era ele, que não sabiam quem era ele. Ele não era aquela pessoa que queria mostrar-se maior do que todos, mais eloquente, aquela pessoa que se destaca. Não, pelo contrário, ele diz que quem entre nós quer ser o maior, seja o servo. E isso nós temos que aprender. Existe um orgulho, não pastor, sou melhor do que todo mundo, como diz aí um cidadão, eu sou acima da média. Coitado de você, o orgulho precede a queda, é iminente a queda daquele coração que se enche de orgulho, e às vezes a dureza de coração. Então, se existe dentro de nós qualquer imundícia, temos de santificar a casa de Deus, temos de ir a Deus e santificar. Eles fizeram um propósito, irmão, de tirar tudo isso, abriram as portas, começaram a trabalhar, às vezes dá trabalho. Você já fez faxina em casa, né? Claro que já fez. Você já limpou, teve aquele dia que você disse, hoje eu arrumo tudo isso aqui, vou jogar fora tudo que não presta. Aí você diz, não, tem pouquinho, é pouca coisa. Quando você vai ver, você trabalhou o dia inteiro, ficou para outro dia ainda coisa lá para tirar. Não é assim? Às vezes é trabalhoso, irmão. A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso, o coração do homem é manhoso, tem coisa que ele quer guardar, que ele deseja, que ele quer buscar. Às vezes é um desejo que a pessoa sabe que é fora da palavra de Deus, ela vai guardando dentro de si. Não guarde, tem que lançar fora. Eles fizeram um propósito, foram à casa de Deus e a purificaram. Temos de fazer a mesma coisa, em nome do Senhor Jesus. Mas para isso, irmão, é preciso deixar a palavra de Deus nos iluminar. Ouvir a palavra de Deus sem aquele negócio de preconceito nenhum. Não, porque eu tenho 30 anos de igreja, eu tenho 50 anos de igreja, eu tenho 90 anos de igreja. Não importa quanto tempo você tem de igreja, nós precisamos ter um tempo na presença de Deus. Um dia o missionário perguntou a uma cantora, quanto tempo você é de Jesus? Ela disse para ele assim, eu sou da igreja, já tem, 10 anos, mas eu sou convertida, tem 2. Olha que coisa, e estava na igreja, já tinha sido batizada, já cantava, já frequentava reuniões. Irmão, nós precisamos deixar a palavra nos iluminar, tirar aqueles preconceitos, não que eu aprendi isso lá, eu ouvi daquele. Não, Deus, fala ao meu coração, eu quero a palavra, eu tenho um propósito de santificar a casa de Deus. Se nós deixarmos, irmão, o Senhor Jesus vai nos guiar, vai nos dirigir, e Ele mostra aquilo que precisa ser tirado. Ele mostrou para Ezequiel, irmão, uma coisa,
que talvez o Ezequiel nunca tivesse imaginado que aquilo existia dentro da casa de Deus. Marca o livro de Crônicas, que eu volto depois. Vamos lá para Ezequiel capítulo 8, versículo 7. Marca aí o livro de Crônicas, que depois nós voltamos. Ezequiel capítulo 8, do versículo 7 em diante. Ezequiel 8, 7. Isso aqui é uma palavra muito séria, irmão. Acharam já? Quem achou, diga glória a Deus. Veja aqui, ó. E levou-me à porta do átrio. Então olhei, e eis que havia um buraco na parede. E disse-me: filho do homem, cava. Isso aqui é uma visão que Deus deu a Ezequiel. Cava agora naquela parede. E cavei na parede. E eis que havia uma porta. Será que no nosso coração não existem ainda portas secretas? Lugares escondidos? Passagens que têm abertas ali, que já deveriam ter sido fechadas há muito tempo? Então me disse: entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. E ninguém via aquilo lá, irmão. Está num lugar secreto do coração, ou no templo. Ninguém conhecia. Não podemos ter sala secreta não, irmão, na nossa alma. O nosso coração tem que ser inteiramente aberto diante de Deus, em nome de Jesus. E 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Vamos parar aqui, que é suficiente para nós. Além daquelas coisas existirem, estava lá numa porta, numa sala secreta, dentro do templo, imagens abomináveis pintadas no templo. Será que não existe no coração imagens abomináveis? Isso tem que ser apagado, em nome do Senhor Jesus. É o sangue de Jesus que apaga. Temos de buscar a Deus. Ele pode apagar, mas tem que se abrir. A porta do templo tem de se abrir. Mas além de existirem aquelas coisas, irmão, o triste é que eles não só tinham, como reverenciavam e queimavam incenso para elas. Aquilo era o Senhor da vida deles. Querido, não pode haver em nós coisa alguma que ocupe o lugar de Deus. E onde estavam aquelas imagens? No templo. Às vezes está no coração. É a mágoa, é o ressentimento, é o orgulho, é o pecado, que além de praticar, a pessoa ainda acha aquilo normal, prazeroso, e não tem a mínima intenção de mudar. Precisamos mudar, abrir a porta da casa de Deus e santificá-la em nome do Senhor Jesus. É necessário a santificação, é preciso purificar o nosso coração. Mas como é que eu consigo isso? É só buscando a Deus, é abrindo a porta da casa de Deus. Deus vai lhe mostrando, você vai falando com Ele. Tem coisas que tem que se acertar com Deus, aí você vai se acertar com Deus. Tem coisas que tem que se acertar com alguém, você vai se acertar com alguém, vai se purificando. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Não há mancha, não há pecado, não há coisa alguma que o sangue de Jesus não possa purificar. O triste é que aquelas coisas estavam ali num lugar secreto dentro do templo de Deus. Sacerdote, pessoas que andavam pelo templo com incensário na mão, pessoas que tinham uma posição de servos de Deus,
que se mostravam pessoas de Deus, mas tinham dentro do templo uma sala secreta, e aquilo não era no templo fisicamente. Deus estava mostrando o coração deles como é que estava. E às vezes tem pessoas de Deus, servos de Deus, que têm a dureza de coração, que tem o orgulho dentro do coração, que tem dentro do coração um desejo completamente fora da palavra de Deus, que não perde uma oportunidade quando ele está sozinho de fazer aquilo que não agrada a Deus. Irmão, precisamos de nos santificar. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Amém? É um trabalho que é urgente, é um trabalho que tem que ser feito. Eles abriram a porta da casa de Deus, entraram no templo e foram lançando fora toda a imundícia. Em 8 dias eles tinham terminado aquele trabalho. Quanto tempo vai levar? Eu não sei. Mas hoje nós temos, irmão, o sangue de Jesus que nos purifica. Isso pode levar 5 minutos de oração, pode levar 5 dias de oração, pode levar 5 meses de oração, mas nós precisamos santificar a casa de Deus. Amém? Vamos voltar lá para o livro de Crônicas, onde nós começamos. 2 Crônicas 29, versículo 18 agora. 2 Crônicas 29, 18. Amém? Acharam? Então entraram para dentro ao rei Ezequias, depois de tudo isso, né? E disseram: já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto, com todos os seus utensílios, não ficou nada de fora, e a mesa da propiciação, com todos os seus objetos. Agora veja aqui, também todos os objetos que o rei Acás, no seu reinado, lançou fora na sua transgressão, já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Outra coisa importante, olha o trabalho que tem que ser feito, não é só lançar fora, tem coisas que tem que ser lançado fora, e tem outras que nós temos de resgatar. Isso é santificar a casa de Deus, é santificar a nossa vida. Tem coisas que precisam ser tiradas, outras precisam ser resgatadas, trazer de volta. Na sua transgressão, no seu pecado, o rei Acás tirou tudo que tinha ali de Deus do templo, irmão, e eles foram buscar. Nós temos de buscar, trazer de volta o que já não existe. Às vezes é o desejo de buscar Deus, irmão, que já não temos mais aquele desejo de orar, de falar com Deus, como nós tínhamos antes. A maioria de nós, quando nos convertemos, tinha gente que dizia que nós éramos até malucos. O dia inteiro, de vez em quando, alguém te pegava orando. Você ouvia um louvor o dia inteiro. E hoje não ouve mais. Eu fiquei decepcionado um dia. Fui fazer uma visita para uma moça, toda cheia de problemas, mas está todo dia na igreja. E às vezes a coisa vai ficando tão normal para a pessoa, irmão, que ela nem nota o que está fazendo. Alguns querem até esconder do pastor. Elas que nem lembrou-se que aquilo estava acontecendo ali. Quando eu cheguei na casa para fazer a visita, estava lá a TV ligada e umas músicas tocando, mas a coisa mais suja que você pensa aí, que não devia estar lá. E eu disse: irmã, vamos orar. Eu tive que pedir para desligar, para poder orar, que acho que ela nem notou que aquilo estava ligado. Nós vamos nos distanciando de Deus, irmão. Querido, precisamos de orar, de buscar Deus. Quem não ora, torna-se uma pessoa fria com as coisas de Deus. Quem não ora, torna-se uma pessoa crítica com as coisas de Deus, que só vê erro em tudo e em todos. Aquela pessoa que só vê defeito em todo mundo, está muito longe de Deus, porque o defeito não está nos outros, está nela. Não está nos outros, está na própria pessoa. Nós temos que orar. Irmão, quando nós buscamos a Deus, temos que resgatar, nós começamos a enxergar as coisas de outra maneira. Ah, mas aquele irmãozinho, não, ele vai se acertar com Deus, o meu negócio é eu e o Senhor. Eu preciso de crescer na presença de Deus. Resgate o seu desejo de buscar Deus, de orar,
de separar um tempo do seu dia para ter comunhão com Deus. Deus vinha na viração do dia, todos os dias, para falar com Adão. Olha que bonito. E como é que é a viração do nosso dia? Ah, estou cansado, mereço um descanso, claro que você merece, você é digno. Mereço ver um programinha assim, às vezes até coisas que não edificam, e a pessoa vai trazendo aquilo para a sua vida. E os outros que são fanáticos. Não se deixe contaminar. Não se deixe levar por essas coisas. Nós vivemos numa nação onde o certo torna-se errado e o errado parece bonito. Busque a Deus, não torne-se pessoa dessa maneira. Precisamos resgatar, irmão, o desejo de buscar a Deus, a alegria de estar na igreja. Te alegra estar na casa de Deus? Te alegra aquele dia? O Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Nos esforçar pelas coisas do Senhor. Hoje tem culto, glória a Deus. Ih, hoje tem culto, né? Tem que ir lá. Está amarrado. Não, em nome do Senhor Jesus. Precisamos de colocar no coração, irmão. O nosso compromisso com Deus vai mudar a nossa cidade. Eu vi um vídeo, depois eu vou mandar para o Jonas, outro culto eu passo para você. Esse vídeo foi uma entrevista de uma senhora de 1994. Eu acho que ela era líder de uma escola de samba no Rio de Janeiro. E falando lá foi num canal de televisão, do Morro da Mangueira. Você tem, né, Jonas? Eu mandei para vocês. Depois você prepara lá, à noite a gente passa ou depois passamos para eles. E ela estava contando o seguinte: o pessoal começou a fazer um trabalho, irmão, e o evangelho foi crescendo. E ela dizia assim: eu não sei o que está acontecendo hoje. Hoje está sobrando fantasia nas escolas de samba. Nós estamos dando de graça e não tem gente para usar. E o rapaz disse: mas o que está acontecendo? Não, tem essa religião aí, como é que chama? É Bíblia. E as moças novas viram Bíblia e não querem mais saber de carnaval. Irmão, olha que bonito. Quando nós começamos a levar a sério as coisas de Deus, irmão, você vai influenciar a sua família. Irmãozinho, sua esposa vai mudar. Irmã, seu marido vai mudar. Mas nós temos que trazer de volta aquele desejo, aquele que tinha, mas não está tendo mais. Está todo mundo esfriando, pastor, mas eu não vou. Não seja como Elias. Deus, mataram seus profetas. Só eu fiquei, todo mundo está desviado. Ele disse: conversa, Elias. Eu tenho mais 7.000 que eu reservei dos joelhos que não se dobraram diante de Baal. Ele tem. Irmão, Deus quer fazer uma grande obra na nossa vida. Precisamos de trazer de volta, irmão, aquela alegria de estar na igreja. Antes a igreja era uma bênção, hoje a igreja só tem defeito. Será que não é o diabo que está lhe mostrando essas coisas, querido? Não é o demônio que está lhe pondo na mente que ele quer roubar a sua bênção? Você acha que o diabo está contente que Deus está abençoando a sua vida? Ou quer abençoar a sua vida? E o demônio põe coisa na sua mente? Antes a igreja era uma bênção, antes pastor não, orava, eu vinha aqui, os irmãos, hoje a igreja mudou. Será que foi a igreja que mudou? Temos de acordar, irmão. Ah, mudou, está pior. Vamos fazer ela voltar no que era? Afinal de contas, a igreja somos nós. Concorda comigo ou não? Ah, o Brasil precisa de mudar, então vamos mudar o Brasil. A igreja tem que mudar, vamos mudar a igreja. Vamos mudar a situação? Começa por mim. Eu não estou gostando disso, então eu serei aquilo que eu gostaria que fosse. Como é que você gostaria que os irmãos fossem com você? Seja com eles como eles são, como você gostaria. Nós vamos mudar a história, irmão, da igreja, da nossa cidade, mas nós precisamos trazer de volta as coisas que vão sendo perdidas. Eles entraram, arrancaram tudo que não deveria estar guardado lá, tiraram e trouxeram de volta o que deveria estar, mas não estava. Irmão, fica com essa mensagem, medita nela. Antes do Elias ver o fogo de Deus descer, ele teve que consertar o altar. Me perdoe se é uma palavra para muitos até séria. Ah, o senhor falou isso aqui para mim, foi para você? Então muda, aceita. Não conheço o seu caso, mas se Deus me usou para falar com você, dê glória a Deus, Ele quer te abençoar. Em nome de Jesus. Não é o nosso propósito,
De maneira alguma. Mas se Deus me usou para falar com você, levanta-te hoje. Tem que tirar o que não deveria estar lá e colocar o que saiu. Em nome de Jesus. Você entendeu essa palavra, irmão? Vamos fazer.